Estão felizes ainda? Gente, essa mensagem, ela surgiu no meu coração já há um tempo atrás. Quando eu estava compartilhando um meme com a minha esposa. Esse meme era um cara que fez uma postagem lá. E aí eu olhei, dei uma risada e você... Nossa, que lindo, gente. Eu olhei esse meme. E você que é esposa, você imagina, né? O seu marido está perto de você e de repente ele solta uma risada olhando no celular. Você sabe que nos próximos segundos você vai ver a coisa mais sem graça do mundo. Mas que ele acha plena graça nisso. E foi mais ou menos o que aconteceu. Eu mostrei um cara que fez uma postagem, cara, que eu dei muita risada, que tava assim... Eu estava me divertindo muito com a minha esposa, tomando um açaí, tendo um tempo muito legal. E de repente ela fala... Não acredito que a nossa vida é essa droga. E eu falei assim, cara... E eu dei muita risada, eu falei pra Fábio, ela deu risada. Ela falou assim, nossa, muito isso. Eu falei assim, peraí. Como assim muito isso? Tipo, a sua vida é uma droga? Daí ela falou assim, às vezes sim. Uma boa parte dela. Daí eu falei assim, caraca. Mas, cara, aquilo que era um meme, de repente eu entrei no lugar daquele cara, assim, sabe? Aquilo que era pra ser um meme, eu falei assim, cara, tem alguma coisa errada aqui dentro de casa. Tem uma coisa errada aqui em casa, né? Tipo, como assim, né? A vida é essa droga. E aí a gente eu comecei a perceber, né? Vários sinais, assim. Da Fábio, ela tá, de certa forma, esgotada, uma rotina muito pesada, uma troca, né? De trabalho, onde que ela vinha de uma vida inteira exercendo uma coisa e de repente ela está exercendo algo totalmente diferente e uma sobrecarga muito alta e não conseguindo descansar a cabeça, descansar a mente e a gente tendo que marcar na agenda os tempos de descanso que a gente ia ter, então é meio caótico em alguns momentos. E aí, graças a Deus, a Xande, a Marcela, muitos amigos, ela começou a fazer terapia e glória a Deus pelos psicólogos, né, que Deus coloca e os profissionais de saúde que Deus coloca na nossa vida. Mas, cara, mas isso me acendeu esse alerta, né? E a verdade é que eu não tô nem falando mal, né? Porque, nossa, eu sou muito grato a Deus pela vida da minha esposa. Ela é uma pessoa incrível. Eu acho que um dos maiores milagres da minha vida e presente é eu poder acordar todos os dias com essa mulher ao meu lado, amém? Amém. E ano que vem, Jesus Pai. Mas essa é a grande verdade de todas as coisas, né? Com relação a essa situação. E aí por isso, cara, e aí eu comecei a meditar nisso. Mergulhar no Senhor. E o tema dessa mensagem é a extraordinária vida comum. Tem um escritor moderno ali, da sociologia moderna, Byung-Chul Han, o nome dele. Ele tem um livro, uma obra chamada A Sociedade do Cansaço. E ele traz esse conceito do cansaço e da comparação infinita. Então, o que ele argumenta, né? Ele argumenta que essa cultura digital que a gente está hoje, né? Os dias de hoje, cria em nós um sujeito que se auto-explora cada vez mais, que se compara de uma forma infinita, que produz exaustão a si mesmo, né? Excesso de comparação, e tem um termo que ele usa que eu acho muito bom, que é positividade forçada. O que é? É os feeds com as coisas que você não pode, que você só pode postar coisa boa, coisa alegre, coisa feliz, né? Mas isso pode causar uma coisa muito, muito pesada que se chama o quê? A perda da contemplação das coisas que Deus está fazendo, né? Então a velocidade dos cliques que a gente vai vendo e das injeções de dopamina fazem com que a gente perca o momento de descanso, o momento de silêncio, né? E essas coisas são vistas cada vez mais como perda de tempo, né? Estou perdendo tempo fazendo um nada. Então, de verdade, a mulher do meme ali, ela não tá... Não sei se essa história é verdade ou não, mas eu sei que pra mim ela se tornou ali numa verdade. Ela não tá infeliz por causa do açaí, até porque quem não gosta de açaí tá quase blasfemando contra o Senhor. Um leite condensado e uma granola, então... Fica bom, uma bananinha.
Glória a Deus para os meus irmãos do Acre. Glória a Deus que o Xande vai para lá para o Acre, vai me trazer 1 litro também. Já estou dizendo aqui o meu pedido de semente. Então não é o açaí o problema, né? Ela está ali feliz porque possivelmente ela está comparando o açaí a uma tela. Está comparando o açaí à vida de alguém que talvez 10 minutos antes ela olhou no Instagram e está vivendo uma vida perfeita. E ela perde o poder de contemplar o agora. Contemplar aquilo que está sendo vivido hoje. Deixa de encontrar a felicidade, né? No cotidiano, na vida comum. E o que é isso, né? O que é o ordinário, o cotidiano? São coisas que acontecem praticamente todos os dias. Então, um café da manhã antes do trabalho, cotidiano, né? Um jantar, muitas vezes em família, todos os dias, é cotidiano. O mesmo caminho que você faz para o seu trabalho todos os dias. O mesmo caminho que você faz para ir para a escola todos os dias. O mesmo 2 ou mais que você vai toda terça ou toda quarta-feira, né? Você vai lá toda semana e isso vai repetindo semanas após semanas. Então isso é um cotidiano, né? Isso é o ordinário da nossa vida. Mas acontece, né, que a felicidade na vida comum e ordinária, ela não é um conformismo. Não está sendo ali, estou conformado com as coisas, a vida é isso mesmo. Mas ela é quase que uma resistência espiritual, vamos dizer assim, para essa cultura, que treina as pessoas para estarem satisfeitas com o que Deus colocou já diante delas. A gente vive, né, o cotidiano sem ver graça nisso. Porque a gente está buscando o extraordinário o tempo todo. Tem dois caras que eu gosto muito, que tem 2 frases. Primeiro é o John Piper, ele fala assim, que Deus é mais glorificado em nós quando estamos mais satisfeitos nele. Agostinho fala assim, nosso coração está inquieto enquanto não repousa em ti. O que significa isso, né? Estão dizendo que os dons criados, eles não são maus. Mas que nenhum dom, nada que seja finito, nada que termine nessa terra, pode carregar o peso de ser o nosso Deus. Nada pode carregar esse peso. Então quando a gente tenta atrair nossa plena satisfação, a nossa plena felicidade, o nosso pleno desejo completo no dinheiro, no casamento, no trabalho, em bens, né? Carros, novos celulares. Quando a gente coloca todas essas coisas, embora coisas completamente lícitas e boas, quando a gente coloca essas coisas num status de Deus na nossa vida, a gente destrói a relação com essas coisas. Quem já viu aquela frase muito famosa, né? Trabalhe com o que você gosta e você não vai precisar trabalhar nenhum dia na sua vida. Cara, até você colocar o trabalho como um Deus na sua vida, você vai acabar destruindo o que você gosta de fazer. Então, por mais que você goste, por mais que você ama o que você faça, se essas coisas estão acima de Deus na sua vida, você está destruindo essas coisas. O prazer dessas coisas. A gente espera, né? A gente está muito condicionado a esperar as curas vindo, sei lá, numa imposição de mãos, grandes manifestações, um misticismo religioso muitas vezes, enquanto tem coisas naturais, coisas ordinárias, coisas do dia a dia que Deus coloca e muitas vezes a gente deixa passar despercebido, né? Quando a gente fala de ordinário e comum e cotidiano, nós não estamos falando o contrário do que é o extraordinário. Talvez um dos erros mais comuns é achar que a vida é dividida em 2 partes. Primeiro é os momentos extraordinários, onde a nossa vida realmente acontece. Nossa, cara, isso foi extraordinário na minha vida. E o segundo é achar que momentos comuns, eles servem apenas como uma passagem para que a gente viva um extraordinário. E essa tomada de decisão, essa divisão dessas 2 coisas fazem que a nossa vida seja o quê? Uma grande sala de espera. Nossa vida inteira a gente está esperando por algo extraordinário. Seja na cultura, né, do consumo, da performance, onde se espera uma experiência nova, uma experiência diferente, algo nunca vivido. Seja na cultura das redes sociais, que espera uma vida que seja instagramável e publicável muitas vezes. Seja em certos ambientes religiosos, onde se espera o quê? Uma manifestação espetacular dentro de uma conferência. Quanto biblicamente nós somos chamados para reconhecer que Deus também está lá no pão diário.
Deus está lá no dia a dia, no pão nosso de cada dia nos dai hoje. Deus está lá no nosso trabalho, na nossa força para trabalhar. Deus está lá nos dons que deu para que a gente sirva o próximo. Deus está lá na nossa família, no dia a dia. Deus está lá, né? Como a Marcela numa mesa posta, toda bonitinha, vai fazer uma pizzazinha, bota o prato de pizza, um hambúrguer. Aí esse dia ela postou os remédios. Falei, caraca, até o remédio na mesa posta, cara. E Deus está nesses lugares. Cara, a gente pode passar inúmeros cenários na Bíblia para ver isso, cara. Saul, quando ele é pressionado pelo povo, porque o exército inimigo está se aproximando, mas ele tinha que esperar Samuel, e ele é pressionado, e ele vai lá e ele mesmo faz o sacrifício, e é justamente a impaciência dele que faz com que um processo ordinário ali custe o seu reino, enquanto Davi muitas vezes matando lá o leão, o urso em segredo, no anonimato do pastoreio. Quando ele é ungido rei, o que ele vai fazer? Davi, ele volta a cuidar das ovelhas, continua fazendo o que ele estava fazendo. Lá em Êxodo, quando Deus dá o maná, que era o pão diário, eles não podiam guardar para o outro dia aquilo que sobrasse, porque o maná iria apodrecer. Ele era todos os dias, e mesmo assim o povo se cansava e murmurava e reclamava dessa provisão diária de Deus. Chegou um momento que eles estavam enjoados, porque olhava todo dia o maná, e eles falavam lá, nossa, mas bom era o tempo do Egito, onde a gente tinha lá aquelas carnes de panela, tinha alho poró, e tinha várias coisas, e é isso que era o tempo bom, mas os caras esquecem que lá eles eram escravos. Elias, né, debaixo daquele zimbro, depois de ver a manifestação espetacular, a vitória no Carmelo, né, fogo descendo do céu, ele vai lá e entra em depressão, entra num colapso emocional, e ele está lá, debaixo daquele zimbro. E o texto mostra Deus cuidando de Elias nas coisas mais ordinárias: comida, o sono, o silêncio. As parábolas dos talentos, fiel no pouco e eu te porei sobre o muito. Fala do ordinário, fala de fazer as coisas triviais. Mas eu quero fundamentar tudo isso numa passagem aqui que talvez seja conhecida por muitos, que está lá em 2 Reis, no capítulo 5, versículo 1. Que é a história de Naamã. Muitos aqui já devem ter visto, outros não. Mas Naamã, lá no verso 1 vai dizer assim: Naamã, comandante do exército do rei da Síria, era um homem importante para o seu senhor e bastante respeitado, pois por meio dele o Senhor deu a vitória à Síria. Mas esse guerreiro valente sofria de lepra. Ora, tropas da Síria haviam atacado Israel e levando cativo uma menina que passou a servir a mulher de Naamã. Um dia ela disse para sua senhora: se o meu senhor procurasse o profeta que está lá em Samaria, ele o curaria da sua lepra. Naamã foi contar ao seu senhor o que a menina israelita tinha dito. Então o rei da Síria respondeu: vá, eu darei uma carta que você entregará para o rei de Israel. Então Naamã partiu, levando consigo 10 talentos de prata, 6.000 ciclos de ouro, 10 mudas de roupas finas. A carta que ele levou ao rei dizia o seguinte: com esta carta estou te enviando Naamã, o meu oficial, para que o cures da sua lepra. Assim que o rei de Israel leu a carta, rasgou as suas vestes. Esse era um sinal de profunda tristeza e inconformismo, e disse: por acaso sou Deus capaz de conceder vida ou morte? Porque este homem me envia alguém para que eu cure da lepra. Veja como que ele procura um motivo para se desentender comigo. Já estava querendo treta já. Quando Eliseu, o homem de Deus, soube que o rei de Israel havia rasgado as suas vestes, mandou essa mensagem: por que rasgaste as suas vestes? Envia o homem a mim, e ele saberá que há profeta em Israel. Esse puxou a responsa. Então Naamã foi com seus cavalos e carruagens e parou na porta da casa de Eliseu. E Eliseu mandou um mensageiro, que o mensageiro disse: vá e lave-se 7 vezes no rio Jordão, a sua pele estará restaurada e você ficará purificado. Naamã ficou indignado e saiu.
Eu estava certo de que ele sairia para me receber, que ele invocaria de pé o nome do Senhor, o seu Deus, que ele moveria a mão sobre o lugar afetado e ele me curaria da lepra. Não são os rios Abana e Farfar em Damasco melhores do que todas as águas de Israel? Será que eu não poderia me lavar nelas e ser purificado? Deu meia volta e foi embora dali furioso. Os seus servos foram até ele e lhe disseram: meu pai, se o profeta tivesse te pedido uma coisa difícil, você não ia fazer? Muito mais quando ele apenas diz: lave-se e seja purificado. Assim ele desceu ao Jordão, mergulhou 7 vezes, conforme a ordem do homem de Deus, e foi purificado. A sua pele tornou-se como de uma criança. Então Naamã e toda a sua comitiva voltaram à casa do homem de Deus. Ao chegar diante do profeta, Naamã lhe disse: agora eu sei que em toda a terra não há Deus, senão em Israel. Até aqui. Cara, olha que incrível esse texto. Essa passagem tem muitas coisas. Naamã, ele mostra ali o perigo do quê? De rejeitar um caminho que parece simples demais. Será que tem alguma coisa que eu e você, a gente está colocando diante de nós, que a gente esteja desprezando justamente por ser simples demais? Naamã, como lá no versículo 1 vai falar que ele é um homem poderoso, ele é um homem bem sucedido, ele é o comandante do exército do rei. Ele tem todos os motivos para esperar um tratamento à sua altura. E ele quase perde a cura porque a solução era simples demais. Ele era um homem extremamente poderoso, mas ele tinha uma ferida escondida. Ele era leproso. Por trás de todas aquelas medalhas, daquela roupa militar, a roupa de um comandante do exército, da mais alta cúpula, existiam feridas e havia um homem que era fragilizado. Cara, isso já me mostra de cara que ninguém é tão grande que não precise de Deus, e ninguém é tão ferido que não possa ser restaurado por Deus. Naamã ali, ele era sírio, né? Inimigo do povo de Israel, e já revela a graça de Deus, porque ainda no versículo 1, ele vai falar que através de Naamã, Deus deu a vitória para a Síria. Deus deu. Antes mesmo de Naamã conhecer pessoalmente o Deus de Israel. Isso é uma graça comum operando em alguém que não era de Israel, alguém que era pagão. E ele vai lá e espera que o Eliseu saísse, invocasse, né, solenemente o nome de Deus. Mas mandou ele ir no Rio Jordão. O Rio Jordão, para quem não sabe, o Xande já situou aqui isso uma vez, ele é quase que o Canal Belém aqui. Quem mora perto, às vezes eu moro perto do Canal Belém, tem vezes que o sol bate lá e só por Deus. É tipo o Rio Tietê, de tão sujo, o rio mais sujo na época, mais pobrinho. Então o que Naamã faz? Ele rejeita a humilhação de não controlar a forma do seu próprio milagre. Isso é orgulho. Quantas coisas que a gente não faz por orgulho porque parece ser simples demais. Pedir um perdão é simples demais. Organizar minha rotina parece ser simples demais. Arrumar minha cama quando eu acordo parece ser simples demais. Ouvir o meu marido ou a minha esposa parece ser simples demais. Parece ser simples demais a gente sentar numa mesa para deixar clara e exposta toda a nossa vulnerabilidade, para que alguém faça esse papel de cura na minha vida. É muito simples. É mais fácil a gente ungir objetos, né? Ungir a cueca do marido, ungir o pijama da esposa, mas é mais difícil mudar de postura, né? É mais fácil a gente colocar na conta do diabo a nossa falta de zelo. É mais fácil a gente colocar na conta do diabo o nosso desdenho com as coisas pequenas que Deus coloca nas nossas mãos. A gente quer uma transformação, mas a gente não tem a humildade dos meios comuns que Deus usa. Talvez o seu Jordão seja simplesmente uma conversa que você está adiando. Você deve saber no íntimo do seu coração qual que é o seu Jordão. Qual que é a sua atitude simples que Deus está pedindo. Mas a cura de Naamã, ela começa, acho que de uma maneira extremamente improvável. Eu amo isso. O texto vai falar que existia uma menina, não tem nem nome, uma menina escrava, que ela é levada cativa. Então o pessoal da Síria vai lá, ataca Israel e leva uma menina
presa para si lá, e essa menina passa a trabalhar para a esposa de Naamã. E essa menina está lá, fazendo o seu trivial do dia a dia. Está lá fazendo o seu trabalho de escrava. E ela está lá sem nenhum cargo na igreja dela. Ela está lá fazendo o cotidiano dela, até ela ter uma oportunidade de apresentar o Deus de Israel. Naamã só conheceu o milagre porque alguém aparentemente muito pequeno teve coragem de apontar o caminho. Talvez lá no seu dia a dia, você fazendo o seu trabalho comum, você fazendo a sua lição na sua escola comum, você cuidando da sua casa de uma forma comum. Talvez nesses dias, será que a gente está atento quando Deus quer que a gente mostre para alguém que há profeta em Israel? Eu sei de um lugar onde o seu problema vai ser resolvido, irmão. Eu sei um lugar onde sua dor vai ser ouvida, vai ser compartilhada. Eu sei de um lugar onde você não precisa enfrentar as coisas sozinha. Estou aqui no meu trabalho falando com um amigo. Eu sei de um lugar onde você não precisa isso. Tem um lugar lá no Guabirotuba, tem um lugar lá no Xaxim, tem um lugar lá em Colombo, tem um lugar lá em Campo Largo, tem lá na Fazenda Rio Grande. Que se você for, você saberá que há profeta em Israel. É um 2 ou mais, onde tem 2 ou mais reunidos, o Senhor está ali no meio deles. Tem uma música de uma banda que eu gosto muito, e que ela tem uma frase que ela fala assim, ó. É uma banda mundana, né? Uma banda secular. Mas olha que incrível, a frase diz o seguinte: se eu me abrir, quem vai ouvir a explosão sem julgar? Eu sei quem vai ouvir. Esse é o desespero das pessoas. Para alguém, numa vida comum, apresentar a cura. Esse é o grito de alguém esperando um filho de Deus. Alguém que serve a Deus no seu ordinário, no seu dia a dia, no seu trabalho. Poder falar assim: eu sei de um lugar onde você pode ser ouvido, onde você pode jogar a sua bomba, a sua explosão, e não ser julgado. Essa é a igreja verdadeira de Jesus, meu amigo Super Combo. Ah, mas meu 2 ou mais não vive esse nível ainda. Faça parte dessa mudança então. Faça parte, se alegre naquilo que ainda é pequeno. Viva o que está sendo feito por Deus hoje. Gente, a alegria do cristão na vida comum não é repetir que as coisas estão bem o tempo todo. Ah, não, está tudo bem, não é esse conformismo, não é essa passividade, né? Mas é aprender a dizer: ainda tem dor, ainda tenho limitações, ainda tem promessas que não foram cumpridas, ainda tem uma viagem que não foi feita, ainda tem um desejo que não foi concedido, mas Deus está aqui. E esse dia foi preparado por Ele. Tenho amor a oferecer. Eu tenho dons a ser recebido e a ser entregue. Eu tenho fidelidade no hoje para viver essa alegria, porque esse dia foi feito pelo Senhor. Naamã, ele chega esperando um espetáculo, né? E ele recebe uma instrução puramente doméstica ali, né? Ele chega com cavalos, com carros, com prata, com ouro, com roupas finas. E aí ele vai até a casa de Eliseu. E Eliseu nem sai. Ele manda um mensageiro ainda dizer. Isso explica, né, a fúria dele, né? Esperava que o profeta saísse, ele se pusesse em pé, ele invocasse o nome do Senhor, ele curasse a minha lepra. Está lá no verso 11 isso. Eu esperava que fosse o Xande e a Marcela que fosse sentar comigo. Eu esperava que eles fossem orar, porque se eu estou ferido pela igreja, eles que tinham que sentar aqui comigo, eles que tinham que curar minha ferida. E aí vem só o meu irmãozinho aqui do meu 2 ou mais sentar comigo, pô. Às vezes Deus envia a resposta de onde a gente menos espera, irmão. A recusa dele não era pela prática em si. Não era para ir mergulhar no rio. Porque ele falou, não são os outros rios ali de Farfar, de Damasco. Não são aqueles rios melhores do que o de Jordão. Então ele não era a prática o problema. Ele iria mergulhar. O problema era o orgulho. Ele mergulhar num rio sujo.
Como que um homem, um comandante do exército, iria para esse rio nojento se lavar? Tá zoando com a minha cara? Quando a Bíblia fala, né, que Deus resiste aos soberbos, mas dá graça aos humildes. Obedecer, a própria palavra diz, significa descer. Descer não só ao rio, descer do pedestal, descer do ego, descer do orgulho. Naamã só experimentou a cura quando ele deixou de lado a própria lógica. E ele se rendeu à palavra de Deus, que Deus tinha para ele. E mais uma vez, ele é convencido por pessoas que não têm autoridade nenhuma. Quem foram? Seus servos. Ele ficou brabo, o Eliseu falou assim, vou sair. Estava saindo aí os servos dele, também pessoas sem nomes ali. Fala assim, mas meu senhor, se ele pedisse coisas muito piores, você não faria? Vai lá, por favor, faça. Olha o posicionamento de alguém que está no seu papel ordinário. E aí ele vai lá, né? Mergulha 7 vezes. Os 7, todo mundo sabe a perfeição de Deus. E a carne dele se torna como a carne de uma criança. O versículo 14 termina o texto dizendo isso. A cura dele é descrita literalmente quase como que uma restauração à infância. Eu amo muito isso, porque lá em Mateus, no capítulo 18, no verso 3, vai dizer o seguinte: em verdade eu lhes digo que, a não ser que vocês mudem e se tornem como crianças, jamais entrarão no reino dos céus. Uma obediência simples de Naamã, simples, devolve justamente, de uma forma, né? Na pele ali, mas que representa profeticamente, traz esse apontamento. Uma simples obediência devolve a criança que ele tinha perdido na própria grandeza dele. Lucas, no capítulo 4, no verso 25, Jesus está lá na sinagoga, anos mais tarde, milhares de anos. E ele fala assim, lá no verso 27, 4:27. Também havia muitos leprosos em Israel no tempo de Eliseu, o profeta, e nenhum deles foi purificado, a não ser Naamã, o sírio. Todos que estavam na sinagoga ficaram furiosos quando ouviram isso. Se levantaram, expulsaram Jesus da cidade e levaram ele até o topo da colina sobre o qual fora construída a cidade, a fim de lançá-lo pelo precipício, a fim de matar Jesus. Por quê? Esse texto vai dizer ali, né? Tinha muitas viúvas no tempo, em Israel, no tempo de Elias, mas Deus veio para a viúva de Sarepta. Tinha muitos leprosos, mas Deus veio para um leproso que não era israelita. E aí os religiosos israelitas da época quiseram matar Jesus, porque como pode acontecer esse tipo de coisa? Essa é a única vez que Jesus comenta diretamente essa história, né? E a multidão fica tão furiosa querendo matar ele. O próprio Jesus usou Naamã como um exemplo provocador de que a graça de Deus, ela passa muitas vezes por caminhos e por pessoas que não suprem a expectativa da religião. Não despreze uma obediência que Deus pede para você, ainda que ela seja pequena. Obedecer é obedecer, seja coisa grande ou coisa pequena. Zacarias vai dizer, não despreze os pequenos começos, né? Lucas vai dizer, seja fiel no pouco, te colocarei sobre muitos. O Eclesiastes vai dizer, faça com dedicação o que está diante de Deus. Em Colossenses vai dizer, trabalhe de coração, faça o seu trabalho como se você estivesse fazendo para o próprio Deus. Tiago vai dizer, não apenas ouvintes, mas praticantes da palavra. Em Filipenses, Paulo vai dizer que ele aprendeu o segredo de viver contente em toda e qualquer situação. Esse segredo, a palavra grega significa dependência de Cristo que fortalece. É o contentamento que não é passivo. Agora, as coisas em si, elas não são ordinárias ou extraordinárias. Elas não têm esse poder. O que tem esse poder está na perspectiva, está na ótica. Então, um tempo de mesa, ele pode ser extraordinário para um, comum para outro. Viver uma família espiritual pode ser ordinário para uma pessoa, ou pode ser comum para outra. Estar numa igreja saudável pode ser extraordinário para um, pode ser comum no cotidiano, na vida de outro.
Viver o vida na vida, sentar na mesa, entrar no quartinho, falar com Deus, pode ser extraordinário para uns, mas pode ser comuns para outros. Talvez, eu não sei você, mas quando você puxa a sua memória para a sua infância, você vai se lembrar mais dos momentos comuns do que os momentos extraordinários. Talvez se você tem mais ou menos a minha idade, se você puxar lá na sua infância, você vai lembrar, sei lá, nossa, bons tempos quando a gente brincava na rua até de noite, ficava ali, né, sentado no meio fio, embaixo de um poste, trocando ideia, jogando bola na rua, arrancando o tampão do dedão. Tava lá, foi jogar videogame, pegava um Super Nintendo para jogar um Superstar Soccer Deluxe. Nossa, só os que jogavam, sabe? Donkey Kong. Então você lembra talvez o que eram esses momentos? Eu pegava o meu Walkman lá, a fitona lá, botava esse tamanho na cintura e ia andar de skate lá na minha cidade. E o que é isso? Ordinário. Era coisa comum, não era coisa extraordinária. A Fábio, daí, nessa pegada dela, estava voltando do trabalho, pegou o Inter 2, 6 e pouco da tarde. Quem pega o Inter 2 nesse horário sabe do que eu estou falando, dessa latinha de sardinha, parece entupida de gente. E ela já começou a não enxergar a Deus no momento que ela estava sentada. Eu falei, cara, você estava sentado no Inter 2, é para glorificar. Então ela pegou o Inter 2 lá e ela sentou. E era aqueles ônibus articulados, né? Tinha a sanfoninha no meio. E aí, era um dia que ela estava completamente acabada de cansaço. Estava 1 milhão de coisas. Dias que ela começa a me mandar umas figurinhas de que tá brava, as coisas que acontecem. Dizendo, meu Deus, hoje aconteceu isso aqui. E daí ela fica braba. E eu falei, calma, amor. Não fique braba. E aí ela fica mais braba ainda. Então era um desses dias que ela estava pegando o ônibus e estava vindo para cá. E ela ia dar, acho que uma aula no Bereans, né? Ia ficar até às 10 dando aula. E daí no outro dia, 6 da manhã, pegando. De manhã eu levo ela. E aí ela olha nesse momento uma criancinha brincando de surf, né? Acho que quantos aqui já brincaram de surf no meio da sanfonia do Inter 2? Só os baixa-renda, tipo eu, assim, eu andava direto. Tem gente que, nossa, sanfoninha, o que é isso? Brincar de surf. Ui! A criança estava lá, o ônibus andava para lá e a criança ficava naquele jeito. E o pai ali segurando, cuidando e tal. E a criança se divertindo, rindo. Parecia que aquele ali era o momento mais feliz da vida dela. E o pai estava ali quase que, nossa, eu vou segurar, senão meu filho vai cair, vou lá. E a criança aqui, passando Inter 2, virando. E outro gritando, olha a paçoca! E tá, assim, aquela loucura do Inter 2, tudo acontecendo. E aí, no meio de todas as vozes do Inter 2, a Fábio escuta o Espírito Santo falando assim, é tudo uma questão de perspectiva. Você está no mesmo ônibus que eles. E nisso dela começou a chorar, daí de certa mulher do lado não sabia acudir. Não, tô brincando, eu já estou inventando. Mas é a nossa mente religiosa. O que a religião faz? A religião busca eventos, aprovação dentro do templo, um cargo dentro da igreja, uma performance, porque ninguém pode saber o que tem debaixo da minha roupa de capitão. Ninguém pode saber o que tem debaixo da minha máscara de líder. Ninguém pode saber que eu tenho lepra. Mas glorificar a Deus no cotidiano, o que é? É a fidelidade diária. É um coração servo na casa, a família, a igreja, os amigos, o trabalho. E o resultado disso é uma transformação interior. Uma vez eu ouvi uma frase, cara, que dizia assim, ó, não tem um único centímetro quadrado em todo o domínio da nossa existência humana sobre o qual Cristo não grite, é meu. Mas a religião não, a religião reduz Deus aos templos e aos rituais místicos muitas vezes. Enquanto a verdadeira espiritualidade está habitando lá no momento que você está lavando sua louça, honrando sua esposa. No momento que você está lá escovando os dentes do seu filho. No momento que você está levando seu filho e sua filha para a escola. Onde você tem um tempo de discipulado. No momento que você age com honestidade no comércio. No momento que você pega um Inter 2 lotado.
No momento que você pega em ter 2 vazio. 3 da manhã, né? Ai, gente. Tem um livro, cara, que eu gosto muito, que ele buga meu cérebro. Acho que é muito conhecido. É Cartas de um Diabo ao Seu Aprendiz. Quantos aqui já viram esse livro aí? Amém. 4 pessoas. Eu achei que era mais famoso. Cara, mas esse livro, ele é tipo assim... É o demônio ensinando o diabinho como atacar a humanidade. E esse livro buga o cérebro, porque ele vai estar escrito assim, né? O inimigo, que no caso é Deus. Ele vai falando as coisas de Deus meio contrário. Então, você fica olhando assim, cara, o inimigo que é isso? Como assim o inimigo que é isso? Mas, né? Vocês entenderam. E ele tem uma frase, cara. No capítulo 15, né? Cada capítulo é uma carta. Em uma dessas cartas, o demônio instrui o seu diabinho, aprendiz, dizendo que o Deus, quer que os homens se concentrem em 2 coisas. Na eternidade e no presente. Qual que é a estratégia para eles atacarem essas 2 coisas que Deus quer? É fazer o homem pensar no futuro, mas o futuro antes da eternidade. O futuro aqui, o futuro caído, o futuro, né, das ilusões, o futuro da ansiedade, o futuro da cobiça, o futuro do que vai acontecer amanhã. Meu Deus, essa ansiedade. E no passado, a depressão muitas vezes. E essa carta vai dizer o seguinte, vou ler esse pedacinho para vocês. Ele diz assim, ó: o futuro é a coisa menos parecida com a eternidade. Ele é totalmente temporal. Por isso devemos incentivar o homem a viver no futuro, alimentando nele visões de grandeza ou medos que ele imagina, para que ele negligencie a única hora em que ele pode servir a Deus e ao seu próximo, que é agora, o hoje. A alegria, meus amigos, e a obediência em servir só pode ser vividas hoje. Não é depois eu sirvo, já passou a hora. Nenhuma obediência é pequena, eu falei isso. Por que Jesus não veio com 30 anos? Jesus podia ter vindo com 30 anos já, passou 29 anos lá, né? Usando banheiro, obedecendo os pais lá, lidando com a madeira na carpintaria, tendo que varrer a casa. Jesus estava lá tendo que varrer, sei lá como é que fala, quem lida com madeireira aí, é oficina? É oficina, Gui? Fala? Oficina. Jesus teve que ir lá limpar a oficina do pai dele, tirar as ferpas. 30 anos, 3 décadas. E por que isso, né? Porque antes de ensinar publicamente sobre o reino, Jesus viveu essa fidelidade de uma vida humana comum. Por quê? Porque ele tinha que passar pelo processo. Então fique tranquilo. As tuas dores, as tuas preocupações, as tuas lutas, elas não são insignificantes para Jesus, porque Jesus veio e passou por tudo isso. Jesus passou por tentações. Jesus passou por todas as coisas, né? Nada é insignificante. Mas é importante entender que Jesus superou todas elas. Ele levou sobre si todas elas. Essa é uma noite, né, que a gente vai ceiar daqui a pouco. Jesus passou por dores comuns, mas venceu todas elas lá na cruz. Dos 33 anos, né, da vida terrena de Jesus, 90% foram no anonimato, ali em Nazaré, uma vila quase insignificante. Foi lá planando madeira, limpando a oficina, né? Lá em Mateus 3,17, quando Jesus ele é batizado, antes de qualquer milagre público, Deus vai lá e fala: esse é o meu filho amado, com quem eu me agrado. Jesus não tinha feito nenhum milagre ainda. Jesus não tinha anunciado o reino ainda. Jesus tinha vivido 30 anos de uma vida comum. E o pai falou: esse é o meu filho, a qual eu me agrado, a qual eu tenho prazer. Eu ia falar 29, mas ele não foi batizado no aniversário dele, né? Então, 30 anos mais ou menos. A tentação do ser humano sempre vai ser se tornar alguém relevante, alguém espetacular ou alguém poderoso, enquanto a vida de Jesus foi a santificação no invisível, que nem está registrado na Bíblia. Então é uma questão de perspectiva. Olha o texto lá em Eclesiastes, no capítulo 1, versículo 2.
vai dizer o seguinte: que grande inutilidade, diz o mestre. Que grande inutilidade, tudo é inútil. O que o homem ganha com todo o seu trabalho em que tanto se esforça debaixo do sol? Gerações vêm, gerações vão, e a terra permanece para sempre. O sol se levanta, o sol se põe depressa, e ele volta para o lugar, e depois ele se levanta. O vento sopra para o sul, depois ele vira para o norte, dá voltas e voltas, vai seguindo sempre o mesmo curso. Todos os rios vão para o mar, contudo o mar nunca se enche. Para o lugar de onde fluem os rios, é que aqueles voltam a fluir. Todas as coisas me trazem canseira. Todas as coisas me dão canseira. O sol, o vento, o trabalho, os rios, o mar. O que são essas coisas? Coisas comuns, coisas cotidianas. O sol está lá todos os dias, os rios estão lá todos os dias, meu trabalho está lá todos os dias. Todas essas coisas dão canseira, o Eclesiastes está falando ali. Esse é o retrato de alguém que busca uma vida extraordinária debaixo do sol todos os dias. E talvez ao consegui-la, que dá a entender, alguém que consegue conquistar isso, descobre que isso não vai se saciar. Agora olha a questão da perspectiva em Salmo 19, eu amo esse texto, Salmo 19:1. Vai dizer assim, ó: os céus declaram a glória de Deus, o firmamento proclama a obra das tuas mãos. Um dia profere essa mensagem a outro dia, uma noite revela conhecimento para outra noite. Sem discurso, sem uma palavra, não se ouve a sua voz. Contudo, a sua voz ressoou por toda a terra, as suas palavras até os confins do mundo. Nos céus, ele armou uma tenda para o sol. E esse é como um noivo que sai da sua câmara nupcial, da sua lua de mel, alegre como um valente a lançar-se na sua jornada. Os céus declaram a glória de Deus. A natureza declara a glória de Deus. O mesmo sol é a mesmice, é a tolice, né? É um tédio para um, para o outro é como um noivo que sai no seu quarto após a lua de mel feliz, pronto a se lançar na batalha do seu dia. O que é comum para mim e para você muitas vezes é extraordinário para outra pessoa. Para quem tem os olhos curados. O salmista tem esses olhos curados. Davi, né? Ele não vê um sol autônomo, ele não vê um sol autossuficiente, ele não vê um sol que nasce e se põe, ele vê um sol que é firmado numa tenda, que é o que? É o firmamento de toda a terra, é a tenda que Deus preparou para o sol não nasceu, o sol foi colocado por Deus, o sol é sustentado por Deus, porque se não fosse todas as físicas do mundo, o sol despencaria, a lua despencaria, o mundo entraria num colapso, mas é o Deus que está sustentando todas essas coisas, e é esse mesmo Deus que sopra vida e abundância em mim e em você aqui nessa manhã, meu Deus do céu. Colossenses no capítulo 1, no verso 15 vai dizer: Ele é a imagem do Deus invisível, o primogênito sobre toda a criação, está falando de Cristo, pois por meio dele todas as coisas foram criadas, do céu e na terra, as coisas visíveis, as coisas invisíveis, sejam tronos, sejam soberanias, sejam poderes, sejam autoridades, todas as coisas foram criadas por Ele e para Ele. Glória a Deus. Meu Deus. Então esse desejo, essa obsessão, esse desejo comum de viver o extraordinário, e muitas poucas vezes, pode facilmente fazer a gente perder o encanto pela vida comum, pela vida do dia a dia. O que o salmista entendeu, o que Davi entendeu ali, foi o que eu falei assim: a graça que sustenta todas as coisas. Aquilo que eu falei, o mundo poderia entrar em colapso a qualquer momento. Se ele não entrou, é porque o Deus deu a graça. Dentro de você tem milhares de neurônios, de coisas que precisam funcionar milimetricamente perfeita, para que você não tenha, sei lá, um AVC. Se você não teve um AVC nos últimos 5 minutos, é porque a graça de Deus te sustentou aqui.
Se você pode abrir os seus olhos essa manhã e enxergar, você é um motivo para você dar glória a Deus. Se você tem um ar, você puxa o seu ar, você tem oxigênio, você não precisa de um aparelho, é graça de Deus. Tempos atrás nós estávamos orando pelo Bernardo, né? O filhinho do Otávio e da Nath na UTI, não conseguindo respirar, a não ser que tivesse aparelhos de oxigênio. Uma criancinha de 1 ano. E a gente pode fazer. É pela graça de Deus. Não é porque acontece todo dia que não é um milagre. A graça, ela não só vai nos perdoar e nos salvar, mas ela vai curar os nossos olhos e fazer com que a gente possa viver com a ótica de Jesus, com o Espírito Santo, todo o caminho. Essa é a graça de Deus. A graça, ela não se restringe na salvação. A graça, a mesma graça que te cura, que te salva, que te põe numa família espiritual, é a mesma graça que vai te capacitar para viver os planos de Deus. É a mesma graça que vai fazer você cumprir os propósitos que Deus tem. É a mesma graça que vai fazer você enxergar a sua vida. Um olha para o sol e pensa, de novo. Outro olha e pensa, mais um dia Deus sustentou esse mundo. Um olha para o casamento e pensa, de novo, a mesma pessoa. Nossa. Uma vez eu ouvi uma brincadeira num cara, estava fazendo 35 anos de casado. E eu falei assim, caraca, 35 anos de casado. Ele se eu tivesse pego 30 de cadeia, estava solto já. Ai, gente, foi meu pai que fez essa. Ai, feliz dia dos pais, pai. Eu amo meu pai. Se não fosse ele, não ia saber fazer muitas coisas, inclusive churrasco. Obrigado. Um olha para o filho e pensa, esse menino pedindo atenção de novo. Meu Deus, esse piá não para de chorar. Meu Deus, é só choro, dormir, e tetê, e mamar. E um olha e pensa, e o outro olha para a mesma cena e fala, cara, ainda tem tempo dele desejar minha companhia. Ainda tem tempo de ter brinquedos espalhados pela casa. Ainda tem tempo de estar com as mãos sujas de gordura no vidro. Vai chegar um momento que não vai. Então ainda tem tempo, glória a Deus. Um olha para uma mesma mesa, um tempo de mesa, e fala assim, né? Mesma galera de sempre, a mesma família, a mesma conversa. Um cafezinho da manhã de todo dia. O outro pensa, temos mais um dia da presença, temos uma oportunidade de comunhão, ainda está junto. Davi não está olhando outra criação, ele está olhando a mesma criação. Isso é contemplação. E eu quero encerrar. Que se a banda quiser me ajudar, os staffs ali com as ceias, estou finalizando. Que talvez alguém possa interpretar essa mensagem do modo meio riponga, né? Meio hippie de viver, né? Positivo, assim, cara. Então agora nós temos que começar a aplaudir o sol. Essa mensagem no fim é para apreciar um bom café, um bom momento, pôr do sol, pequenos momentos da vida precisam ser. Essa não é a totalidade, essa é uma parte da verdade. Porque uma pessoa pode apreciar o pôr do sol, pode aplaudir o sol, mas continuar sendo negligente, continuar sendo egoísta, continuar sendo desonesto. Pode continuar sendo desatento aos seus filhos, pode continuar sendo desatento à sua esposa, como eu estava, precisei de um meme me dizer que ela não estava bem. O que eu quero mostrar aqui é que o ordinário, ele não é somente o lugar do prazer, mas é um lugar de responsabilidade moral. Uma louça lavada, um orçamento bem feito e um serviço bem executado glorificam a Deus. Uma casa bem cuidada, uma mesa muito bem posta. Nossa, eu falando isso, estou me acusando, né? Porque a mesa posta é o isopor da marmita. Mas glorifica a Deus também, nossa. Com amor. Uma mesa posta, uma casa bem cuidada, cara. Não é a minha casa dos sonhos, cara, mas é a casa que você tem. Cuida como se fosse uma mansão de 38 quartos. Cuida da sua casa. Quero receber o meu 2 ou mais em casa. Amém, glória a Deus por isso.
Essa responsabilidade, cara. Eu vou cuidar dos meus filhos, cara. Vou botar uma roupinha da hora no meu filho, na minha filha, na minha esposa. Esses dias eu com os memes. Esses dias eu vi um cara, um bilhetinho assim, pra esposa assim: tá, meu amor, pra você ir de Uber pro trabalho e poder fazer essa unha e pintar o cabelo, deixou R$50. Eu falei assim: não. Pra você fazer essa unha, pintar o cabelo, cortar o cabelo. Mas tá cuidando da esposa, né? Do jeito que dá. Você não precisa ir. Você não precisa ir na Louis Vuitton lá, na Chanel comprar roupa para sua mulher. Vai na Riachuelo. E se não quiser ir na Riachuelo, você pode comprar na Shein. Baratinho, chega barato e chega rápido até. Mas em verdade, cara, essas coisas revelam a nossa relação com a verdade, a nossa relação com o próximo, a nossa relação com a palavra de Deus, a nossa relação com os recursos que Deus coloca, os recursos recebidos, a nossa relação com a nossa responsabilidade e a nossa relação com o próprio Deus. Antes de ir para Poema, muito antes, eu participei de uma igreja, eu entrei num grupo onde tinha vários prestadores de serviço. E é uma igreja grande e tal, e o objetivo era, cara, para que a galera da igreja prospere, né? Por que eu vou contratar alguém de fora se eu posso contratar alguém da igreja? Cara, eu entrei nesse grupo, beleza, eu contratei 3 serviços, eu lembro. Os 3 eram mais caros do que todos os outros orçamentos. Eu falei assim: beleza, eu vou abençoar o irmão da igreja. Porque para vender uma excelência é bom. O papel aceita tudo, né? Os 3 eram os mais caros, mas beleza, fiz. Mano, e os 3 foram porcamente executados. E talvez os 3 vão lá na frente pedir oração pela prosperidade, para que Deus dê mais trabalho. Isso daí eu já inventei. Olhe para o seu irmão do lado e fale: eu prometo que é a única vez que eu vou fazer você falar isso. A oração não substitui a obediência. A oração não substitui a obediência, meu irmão. A fé, ela também não torna desnecessário as coisas ordinárias. Não podemos e nem devemos chamar de esperar em Deus aquilo que é negligência minha e tua. Às vezes, nem tudo que nós perdemos foi por uma porta que Deus fechou. Às vezes algumas portas ficaram abertas tempo demais. E a gente ficou esperando o extraordinário e não acessou. Enquanto você fica aí parado muitas vezes, sonhando passivamente com a vida perfeita e extraordinária, essa vida que você se diz imperfeita está passando aqui, ó, voando. Será que a gente consegue ainda se encantar com as pessoas do nosso dia a dia, com os lugares que a gente frequenta, os acontecimentos, que talvez por estarem ali todos os dias a gente deixa de perceber como presente de Deus, que Deus está colocando na nossa vida? Será que a gente se encanta com o simples fato de poder sentar numa mesa, tomar um bom café e abrir a minha vida para o irmão? Ou ouvir um irmão abrir a sua vida? Será que a gente consegue se encantar ainda com o nosso trabalho, que a gente tanto orou para que Deus abrisse a porta e a gente acessou essa porta? Será que a gente consegue se encantar com sentar com a esposa, sentar com o marido e comer um dogão prensado ou um açaí, que seja, mas simplesmente pelo momento, ser um presente de Deus? Mas tem uma boa notícia em tudo isso, né, gente? É a graça sustentadora de Deus. A gente tem mais uma oportunidade de olhar para nós mesmos, recalcular a rota. A ressurreição de Jesus, aquilo que nós vamos cear aqui hoje, ela não elimina o que é cotidiano, o que é ordinário, mas ela transfigura. Eu gosto muito dessa palavra. Transfiguração, o que é? É mudança a ponto de nem saber o que é. Ela transfigura completamente, muda o sentido daquilo que é cotidiano. Esse é o motivo de grande alegria. Muita alegria, porque Cristo entrou no nosso cotidiano. Cristo morreu no nosso cotidiano. E Cristo ressuscitou.
E agora, a partir de agora, uma mesa comum, ela pode se tornar uma memória, uma comunhão, uma adoração a Deus. Um carro quebrado pode virar uma gratidão a Deus em algum momento. Uma vez eu vi um Reels, uma frase de uma música, que eu nem conheço a música, mas dizia assim, não sei se é música também: um homem comum, uma mulher comum, com seus filhos tão comum. Que milagre, chamado família. Meu Deus. Gente, a nossa vida na vida, nosso quartinho, eles não podem estar na ponta da nossa língua e longe do nosso coração. Que tudo aquilo que é comum na nossa vida nunca se torne comum demais. Porque o próprio Deus está sustentando tudo isso e chamando de muito bom.